Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex. Para dar continuidade aqui, nós estamos quase encerrando o Evangelho segundo Mateus e hoje nós vamos estar lendo o capítulo 27, beleza? Se você quiser receber as mensagens por mim mesmo, eu tô deixando aí na descrição do vídeo o número do meu zap, beleza? Vamos lá, pessoal. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Vindo a manhã, todos os chefes dos sacerdotes e anciões do povo, juntamente, se aconselharam contra Yahushua, ou Yeshua, para o matarem. E o levaram amarrado e o entregaram a Pôncio Pilatos, o governador. Então você vê aqui no primeiro versículo desse capítulo aqui, que quem condenou Jesus, né, foi quem? O chefe dos sacerdotes e os anciões do povo, né? Tem até um vídeo aí que fala sobre os anciãos do povo, que era um grupo muito influente que existia em Jerusalém nessa época. Verso 3. Então Judas, o que havia traído, ao ver que Yeshua já estava condenado, devolveu, sentindo remorso, as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos anciões. E disse: pequei, traindo sangue inocente. Porém, eles disseram: que nos interessa? Isso é problema teu. Então, ele lançou as moedas de prata no templo, saiu e foi enforcar-se. O chefe dos sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito pô-las no tesouro das ofertas, pois isto é preço de sangue. Interessante, né? Esses caras pegaram essas 30 moedas para pagar o Judas, para ele mostrar onde estava Jesus, e aí depois não quis receber a moeda de volta. Olha a hipocrisia desse povo. Mas vamos lá. Então, juntamente se aconselharam e compraram com elas o campo do olheiro, para ser cemitério dos estrangeiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado campo de sangue até hoje. Assim, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que disse: tomaram as 30 moedas de prata, preço avaliado pelos filhos de Israel, o qual eles avaliaram, e as deram pelo campo do olheiro, conforme o que o Eterno me mandou. Yeshua esteve diante do governador, e o governador lhe perguntou: és tu rei dos judeus? E Yeshua lhe respondeu: tu dizes. E sendo ele foi acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Pilatos então lhe disse: não ouves quantas coisas estão testemunhando contra ti? Mas Yeshua não lhe respondeu uma só palavra, de maneira que o governador ficou muito maravilhado. Na festa, o governador costumava soltar um preso ao povo, qualquer um que o quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Então vamos dizer assim, está dizendo que é bem conhecido, para que nós venhamos entender, é uma pessoa que já tinha várias ocorrências policiais, é uma pessoa que a polícia já estava acostumado a prendê-lo, né? Para que nós venhamos entender. E Jesus
Yeshua não tinha nenhuma ocorrência policial. Vamos continuar. Quando, pois, se ajuntaram, Pilatos lhe perguntou: qual queres que vos solte? Barrabás ou Yeshua, que é o chamado Messias? Pois ele sabia que foi por inveja que o entregaram. Então o governador percebeu que foi por inveja que entregaram Yeshua para ele. E enquanto ele estava sentado no assento de juiz, sua mulher enviou seguinte mensagem: nada faça com aquele justo, pois hoje sofri muito em sonho por causa dele. Então, não sei o porquê o Eterno revelou para a esposa do governador a situação de Yeshua, a situação de Jesus. Mas o chefe dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão e pediram Barrabás e a exigirem a morte de Yeshua. Então aqui, mais uma vez, você vê, os chefes dos sacerdotes e os anciões do povo, iludindo as pessoas para pedir que solta Barrabás e condene Yeshua à morte. Vamos continuar. O governador lhe perguntou: qual destes dois queres que vos solte? E responderam: Barrabás. Pilatos lhe disse: que pois farei de Yeshua, que é chamado Messias? Todos lhe disseram: sejam crucificado. E o governador perguntou: ora, que mal ele fez? Porém, gritavam mais: seja crucificado. Quando, pois, Pilatos viu que nada adiantava, em vez disso, se fazia mais tumulto, ele pegou a água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste justo. Você vê claramente, o governador falando que Yeshua era justo. Só que naquela época, o povo tinha voz, Então o governador fazia o que o povo pedia. Então, você vê que, trazendo por dia de hoje, se você for olhar na Constituição, você fala que o poder emana do povo, Então, até na Constituição fala. Então, quem manda, vamos dizer, é o povo. Vamos lá então, continuando. Aí ele fala: a responsabilidade é de vocês. E todo o povo respondeu: o sangue dele venha sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás, enquanto que mandou açoitar Yeshua e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados do governador levaram Yeshua consigo ao pretório. Ajuntaram-se a ele toda a unidade militar. Eles o despiram e o cobriram com um manto vermelho. E depois de tecerem uma coroa de espinho, puseram-no sobre a sua cabeça e uma cana em sua mão direita. Em seguida puseram-se de joelho diante dele, zombando, e diziam: felicitações, rei dos judeus. E cuspiram nele, tomaram a cana e deram-lhe golpes na cabeça. Depois de terem o zombando, despiram-lhe a capa, vestiram-no com suas roupas e o levaram para crucificar. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, por nome Simeão, e obrigaram-no a levar sua cruz. E quando chegaram ao lugar chamado
Gólgota, que significa o lugar da caveira, deram-lhe de beber vinagre misturado com fel, e depois de provar, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram suas roupas, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartiram entre si minhas roupas, e sobre minha túnica lançaram sorte. Então se sentaram e ali o vigiavam, e puseram por cima da sua cabeça sua acusação escrita: este é Yeshua, o rei dos judeus. Então foram crucificados com ele 2 criminosos, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o reconstrói, salva a ti mesmo, se és filhos do Eterno. Desça da cruz, desça do madeiro, né? E da mesma maneira também o chefe dos sacerdotes, com os escribas e os anciões, escarnecendo dele, diziam: salvou outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou no Eterno, livra-o agora, se lhe quer bem, pois disse: sou filho do Eterno. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. E perto da hora 9ª, Yeshua gritou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é: meu Pai, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, quando ouviram, disseram: ele está chamando Elias. Logo um deles correu e tocou uma esponja, então encheu de vinagre, colocou em uma cana e lhe dava de beber. Porém, os outros disseram: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Yeshua gritou outra vez em alta voz e entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de cima até embaixo. A terra tremeu e as pedras se fenderam. Pessoal, para que você entenda isso aqui, no templo naquela época existia uma cortina, né, um véu, e só quem entrava nesse véu para dentro era somente os sacerdotes, entendeu? Então o que acontece? Ali representava a presença de Deus ali dentro. Então depois que Yeshua entrega o seu espírito ao Eterno, o véu se rasgou de cima a baixo. Então a figura de sacerdote, que era o único que entrava lá, ela foi rasgada de cima a baixo. E agora todo ser humano tem acesso à presença do Eterno. Só basta clamar. Beleza? Para que você venha compreender. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham morrido foram ressuscitados. E depois de ressuscitarem, saíram dos sepulcros, vieram à santa cidade e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele vigiavam Yeshua, ao verem o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram muito medo e disseram: verdadeiramente
ele era o Filho do Eterno. Muitas mulheres que desde a Galileia haviam seguido Yeshua e o serviam, estavam ali olhando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, a Maria mãe de Tiago e de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. E chegando ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Yeshua. Ele chegou a Pilatos e pediu o corpo de Yeshua. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue. Yeshua tomou o corpo, envolveu em um lençol limpo de linho fino e o pôs em seu sepulcro novo que tinha escavado numa rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra à porta do sepulcro e foi embora. E ali estava Maria Madalena e a outra Maria sentadas de frente ao sepulcro. No dia seguinte, depois da separação, o chefe dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto ainda vivia, disse: depois de 3 dias serei ressuscitado. Portanto, manda que o sepulcro esteja em segurança até o 3º dia, para que não aconteça dos seus discípulos virem à noite e o furtem e digam que o povo que ele ressuscitou dos mortos. E assim, o último engano será pior que o primeiro. Pilatos lhe disse: vós tendes um guarda, ide fazer a segurança como o entendeis. E eles se foram e fizeram segurança no sepulcro com a guarda selada a pedra. Beleza, pessoal? Terminamos o capítulo 27. Espero que você esteja gostando, que o Eterno possa estar abençoando a sua vida grandemente, em nome de Yeshua. Um grande abraço do irmão Alex.